Bom dia, alunos do nono ano, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar de duas revoluções. Primeiro, a Revolução Chinesa e depois a Revolução Cubana. Começando pela Revolução Chinesa. Desde o século XV, os povos europeus tentaram estabelecer relações comerciais diretas com o Império Chinês, que se manteve fechado à entrada dos produtos ocidentais. Como resultado da Revolução Industrial e do desenvolvimento do capitalismo, havia mais necessidade de recursos naturais e de novos mercados que pudessem consumir a grande quantidade de manufaturados produzidos na Europa. Assim, a China se tornou alvo de sucessivas investidas militares que garantiram a abertura forçada do mercado chinês ao Ocidente. A partir do final do século XIX, a China foi invadida por Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Japão, as potências industrializadas da época. Por meio de guerras, esses países adquiriram o controle de diversos pontos estratégicos do litoral chinês. No começo do século XX, o Império Chinês era governado por uma monarquia altamente centralizadora e hierarquizada. Altos funcionários imperiais, nobres, grandes proprietários agrícolas e comerciantes, que se fortaleceram por meio do comércio com as potências imperialistas, constituíam a menor parte da população, já a maior parte era composta de trabalhadores rurais pobres. Nesse mesmo período, ganhou força no país um movimento nacionalista que tinha dois objetivos principais: acabar com a monarquia, enfraquecida e incapaz de conter os avanços das nações imperialistas, e combater a invasão estrangeira. Para isso, seus líderes defendiam que era necessário modernizar o país, pois acreditavam que, mudando a economia e a sociedade, assim como o Japão havia feito durante a era Meiji, poderiam manter sua unidade e sua independência, afastando os japoneses e os países ocidentais. Sob a liderança de Sun Yat-sen, entre outubro de 1911 e 1912, a China viveu um processo revolucionário que depôs a monarquia e estabeleceu a República da China, sob liderança do Kuomintang, ou Partido Nacional Chinês. Com a implantação da República, foi nomeado presidente Sun Yat-sen. Como vimos, o Partido Nacionalista pretendia modernizar a China, país essencialmente agrário, onde até então predominava uma rígida hierarquia social. Essa modernização previa a implantação de uma democracia liberal com reformas sociais e econômicas. Entretanto, grupos sociais que haviam dominado a China anteriormente, como antigos funcionários do Império, nobres, grandes proprietários de terra e comerciantes, além do exército, organizaram uma reação e obrigaram Sun Yat-sen a renunciar no final de 1912. Seguiu-se então um longo período de instabilidade e guerra civil. O poder fragmentou-se, pois diversas regiões passaram para o controle dos chefes militares locais, os chamados senhores da guerra, que possuíam exércitos próprios, cobravam impostos, exploravam a população e disputavam entre si o controle de Beijing, ou seja, o governo central. O término da Primeira Guerra Mundial e a decisão do Tratado de Versalhes de transferir territórios até então sob a administração alemã ao Japão provocaram grande mobilização entre a população. Entre 4 de maio de 1919, um movimento em 4 de maio, perdão, em 4 de maio de 1919, um movimento de contestação político e cultural explodiu entre os estudantes chineses, que questionavam, além da intervenção estrangeira no país, a hierarquia da sociedade chinesa, a falta de mobilidade social, a opressão externa e também a exercida pelos chefes militares locais. As manifestações impulsionaram uma série de debates por todo o país acerca das mudanças necessárias para transformar as estruturas social e política da China. Nesse contexto, as ideias socialistas passaram a circular pela China, o que resultou na criação do Partido Comunista Chinês em 1921 por estudantes e intelectuais. No início da década de 1920, o Partido Comunista e o Partido Nacionalista se aliaram e formaram uma frente única, com o objetivo de combater os senhores da guerra e unificar o país. Com o apoio militar da União Soviética ao Kuomintang, obtiveram
várias vitórias e unificaram a China. Apesar disso, a aliança entre os partidos nacionalista e comunista durou pouco tempo. Em 1927, o chefe Kuomintang, general Chiang Kai-shek, deu início à perseguição aos comunistas que se refugiaram no interior. Sem o apoio soviético e sob constantes ataques do exército nacionalista de Chiang Kai-shek, os comunistas chineses pareciam neutralizados. Contudo, sob a liderança de Mao Tse-tung, os comunistas reorganizaram o partido, criaram o Exército Vermelho e passaram a defender uma revolução empreendida pelos camponeses, maior parte da população e, portanto, a principal força revolucionária, e não por operários, que eram um grupo muito reduzido, como se optou na Rússia. O Partido Comunista Chinês voltou-se então à população camponesa, disseminando entre eles os ideais comunistas. Nesse contexto de conflitos entre comunistas e nacionalistas, o governo japonês percebeu a fragilidade política e social da China e invadiu a Manchúria em 1931, criando um novo estado na região. Numa política imperialista e de expansão territorial, em 1937, o Japão entrou em guerra contra a China. Logo nos primeiros meses do combate, o exército japonês conquistou vários territórios no norte do país. Essa guerra provocou uma trégua na Guerra Civil, e os exércitos nacionalista e comunista tiveram de se unir novamente para combater o inimigo externo. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, da qual o Japão saiu derrotado e obrigado a devolver os territórios chineses, o poder foi devolvido pelos aliados a Chiang Kai-shek. Então, os exércitos nacionalista e comunista voltaram a se enfrentar. Apesar do exército nacionalista, que dominava as grandes cidades e tinha vantagem por seu tamanho e pelo apoio do governo norte-americano, a quem não interessava a instauração de um governo comunista na China, o Partido Nacional enfraqueceu-se em razão de problemas internos, como a alta inflação, a corrupção de seus líderes, a repressão política, a aliança com os estrangeiros e, principalmente, a miséria que se encontrava a maioria da população chinesa. Em contrapartida, o Exército Vermelho cresceu com a adesão de milhões de camponeses, que passaram a ver no movimento comunista uma possibilidade de mudança na estrutura da sociedade chinesa. Assim, partindo do norte, obtiveram a vitória sobre os nacionalistas e, em 1º de outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China, um governo socialista comandado por Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek partiu com seu exército para a ilha de Formosa, Taiwan. Nos primeiros anos após a tomada do poder pelos comunistas, o governo realizou a reforma agrária, expropriou latifúndios e distribuiu essas terras para milhões de famílias camponesas, nacionalizou empresas e aliou-se à União Soviética. Em 1950, por meio do Tratado de Amizade, que garantiu à China apoio militar, conselhos técnicos e ajuda financeira para a reconstrução do país e o desenvolvimento da indústria. Para os soviéticos, a aliança também foi conveniente, pois, já no contexto da Guerra Fria, somava forças contra o bloco capitalista e ampliava o modelo soviético pelo mundo. Em 1953, foi lançado o primeiro plano quinquenal, a fim de, assim como ocorrera na União Soviética, estimular as indústrias de base e coletivizar as terras agrícolas. Com resultados inferiores aos esperados, a China passou a buscar seu próprio caminho, afastando-se do modelo soviético. Assim, em 1958, foi lançado o Grande Salto. Nesse programa, a fim de resolver o problema da fome e da miséria entre a população camponesa, além de impulsionar os setores agrícola e industrial, foram criadas as comunas populares. As comunas populares reorganizaram todo o sistema de produção chinês, pois obrigou os camponeses a se reunirem em comunas, centros de produção agrícola e industrial, com o objetivo de ser comunidades autossuficientes, isto é,
de criar as condições para atender às demandas econômicas e sociais de sua população, como alimentação, educação, saúde, entre outros. Contudo, no início dos anos de 1960, esse modelo se mostrou fracassado. A produção agrícola se desorganizou, resultando na morte de milhões de chineses em decorrência da fome. Esses acontecimentos desencadearam uma série de críticas a Mao Tse-tung entre os líderes do Partido Comunista Chinês. Além disso, a desorganização econômica, a fome, a miséria e a concentração do poder nas mãos do Partido Comunista Chinês, que centralizou o controle do Estado, geraram também grande insatisfação social. Greves operárias foram organizadas, surgiram jornais de oposição ao regime e emergiu um movimento estudantil que combatia a censura e lutava pela liberdade de expressão e opinião, entre outras. Em 1961, o Partido Comunista Chinês afastou Mao Tse-tung do poder, mas, quando ele retornou ao governo em 1966, iniciou a Revolução Cultural, movimento que durou até 1976, quando Mao morreu, e consistiu em uma intensa perseguição aos opositores do governo e no estímulo do culto ao líder. Durante esse período foi fundamental a participação da Guarda Vermelha, organização militar em que predominava a juventude urbana e que chegou a contar com 11 milhões de participantes. Mao também rompeu relações com a União Soviética durante a década de 1960, por considerar o regime soviético flexível em relação ao governo norte-americano, quando deveria combatê-lo. Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, iniciou-se um período de abertura política e econômica da China para com o exterior, mas, ao mesmo tempo, manteve-se a repressão e o controle social interno, por meio do modelo político que centralizava o poder nas mãos do Partido Comunista. A ilha de Cuba foi um dos primeiros focos da colonização espanhola, conquistada já em 1492. A partir do século XVIII, a produção do açúcar tornou-se a principal atividade econômica cubana. O desenvolvimento da indústria açucareira implicou uma série de transformações na ilha, entre elas a concentração da propriedade de terra nas mãos de poucas famílias capazes de financiar a atividade e a intensificação do uso da mão de obra de africanos escravizados. A necessidade de modernização da produção açucareira para torná-la competitiva no mercado internacional estreitou as relações econômicas entre cubanos e norte-americanos, de modo que estes últimos tornaram-se os principais investidores na produção do açúcar cubano, assim como seus principais compradores, garantindo lucros às elites locais. A partir da segunda metade do século XIX, eclodiram movimentos contra a dominação espanhola, os quais buscavam a independência de Cuba. Contudo, apesar do interesse comum de libertar-se da dominação colonial, esses movimentos divergiram quanto à relação estabelecida com os Estados Unidos. Entre as elites locais, predominava o interesse de estreitar essas relações, pois garantiriam assim o lucro com a venda de açúcar e outros produtos. Outra parcela da população, porém, via com desconfiança essa relação e desejava a autonomia cubana também em relação aos Estados Unidos. Quando esse segundo grupo havia praticamente vencido a Guerra de Independência em 1898, os Estados Unidos interviram militarmente, sob o pretexto de ajudar o Exército Libertador Cubano na luta contra a Espanha. Com isso, negociaram os termos da independência, proibindo a participação dos líderes cubanos. Estabeleceram tropas norte-americanas em Cuba e colocaram no poder, em um governo provisório, o general americano John Hunter Brooke. Assim, Cuba libertou-se do domínio espanhol, porém, com o apoio das elites locais, tornou-se oficialmente área de influência norte-americana, de quem passou a depender, pois sua economia se voltou para atender predominantemente ao mercado dos Estados Unidos. Em 1902, foi aprovada a Emenda Platt,
por meio da qual Cuba ficou sob tutela econômica e militar dos Estados Unidos, o que lhes permitiu instalar bases militares e construir portos na ilha. Esse acordo também garantiu privilégios econômicos aos norte-americanos, como extrair carvão, e conferiu o direito de intervenção dos Estados Unidos em Cuba, caso os interesses norte-americanos estivessem ameaçados. Uma das consequências dessa emenda foi a concessão aos Estados Unidos de um território em Guantánamo para a instalação de uma base militar. Desse modo, o desejo de liberdade, independência e autonomia de grande parte da população foi frustrado. A riqueza concentrava-se nas mãos de poucas famílias locais e de empresários norte-americanos, muitos dos quais investiram em cassinos e bordéis para incentivar a indústria do turismo entre os compatriotas. A maior parte da população era pobre, enfrentando desemprego e condições precárias de moradia, saúde e educação. Essa situação gerou um clima de tensão constante entre a população e os governos compostos das elites agrárias e apoiados pelos norte-americanos. Durante toda a primeira metade do século XX, opositores dos governos, inspirados em ideias anarquistas e marxistas, organizaram manifestações e greves na cidade e no campo, por todo o país. O descontentamento espalhou-se entre trabalhadores, estudantes universitários e chegou até o exército. Para aplacar esses movimentos e conter o avanço do comunismo, os Estados Unidos financiaram governos ditatoriais ou mesmo intervieram militarmente para garantir seus interesses na ilha, assim como eles fizeram em muitos outros territórios, incluindo o Brasil. Em 1947, foi formado o Partido do Povo Cubano, que defendia a democracia como meio de tornar a sociedade cubana mais justa e igualitária, e a renovação ética na política diante dos frequentes casos de corrupção. Com isso, o Partido do Povo Cubano ganhou muitos adeptos, e seu candidato era favorito a vencer as eleições de 1952. A fim de evitar que isso ocorresse e contando com o apoio dos Estados Unidos, o ex-sargento Fulgêncio Batista deu um golpe de Estado e instaurou um governo ditatorial. Seu governo foi apoiado sobretudo pelas elites agrárias, pelos poderosos comerciantes que viviam da especulação imobiliária e da indústria do turismo, assim como por importantes funcionários do governo. Em oposição ao governo de Fulgêncio Batista, formaram-se movimentos de resistência com o objetivo de derrubar o ditador e instaurar um novo governo que deixasse de privilegiar os interesses das elites agrárias e os empresários norte-americanos e oferecesse melhores condições de vida a toda a população. Parte desses grupos defendia a luta armada como meio de ação política. Nesse contexto, ganhou destaque o advogado e membro do Partido do Povo Cubano, Fidel Castro, que após a tentativa fracassada de derrubar a ditadura em 1953 e de passar 2 anos na prisão, refugiou-se no México, de onde organizou com outros combatentes a derrubada de Fulgêncio Batista. O movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro conseguiu conquistar o apoio e a adesão das populações urbana e rural, insatisfeitas com a situação de miséria, corrupção, baixos salários, analfabetismo, desemprego e doenças. Assim, após 4 anos de combates entre as tropas do governo e as tropas guerrilheiras, entre dezembro de 1956 e 1959, os guerrilheiros conseguiram tomar o poder de Fulgêncio Batista, que fugiu para os Estados Unidos. Embora não se definisse como socialista, assim que assumiu o poder, o movimento guerrilheiro tomou uma série de medidas que desencadearam um processo de transformações econômicas, políticas e sociais radicais em Cuba. Bancos e empresas privados, nacionais e estrangeiros foram privatizados. A reforma agrária foi realizada, distribuindo terra aos camponeses. Os sistemas de saúde e educação foram reorganizados, de modo que toda a população passou a ter acesso a esses serviços públicos, gratuitos e de qualidade. Além disso, houve aumento de salários e redução nos valores de aluguel
de aluguéis e medicamentos. Em reação, os Estados Unidos adotaram uma política de hostilidade crescente. Em 1961, romperam as relações diplomáticas com Cuba. Além disso, reduziram a importação de açúcar cubano e passaram a oferecer treinamento militar e apoio financeiro para movimentos contra o governo de Fidel Castro. Esperavam, desse modo, enfraquecer e desestabilizar o governo. Em abril de 1961, um grupo de exilados cubanos, patrocinados pela Agência Central de Inteligência, a CIA dos Estados Unidos, invadiram a Baía dos Porcos, no sul de Cuba, a fim de tomar a ilha e depor Fidel Castro. No entanto, a população apoiou o governo revolucionário e a ofensiva fracassou. Com a piora na relação entre Cuba e Estados Unidos, o governo cubano aproximou-se da União Soviética, que passou a comprar a maior parte da produção de açúcar do país. Em dezembro de 1961, o governo revolucionário definiu-se como socialista e aliou-se ao bloco soviético. Com isso, Cuba tornou-se o primeiro país socialista da América Latina. Em plena Guerra Fria, a adesão de Cuba ao bloco socialista afetou o equilíbrio de forças políticas no continente americano, até então dominado pelos Estados Unidos. A Revolução Socialista tornou-se mais próxima e uma realidade para os movimentos socialistas em todos os países latino-americanos. Preocupados que as ideias revolucionárias e a influência soviética se espalhassem pela América e decididos a pôr fim ao regime socialista recém-instaurado, os Estados Unidos decretaram o bloqueio econômico a Cuba em 1962. Eles acreditavam que, proibindo as relações comerciais de empresas norte-americanas e dos países sob influência dos Estados Unidos com Cuba, o país entraria em crise econômica, o regime socialista se enfraqueceria e poderia ser derrubado. Contudo, a medida resultou em uma maior aproximação de Cuba com o bloco comunista. A União Soviética apoiava o país econômica e militarmente. Ainda em 1962, um acontecimento ligado à história cubana quase desencadeou uma nova guerra mundial. Aliado ao bloco comunista, o governo cubano permitiu que os soviéticos construíssem uma base de lançamento de mísseis nucleares voltados para os Estados Unidos na ilha. Aviões de espionagem norte-americanos descobriram as rampas de lançamento e imediatamente os Estados Unidos decretaram um bloqueio naval e aéreo a fim de impedir que os mísseis soviéticos chegassem a Cuba. Foi um momento de extrema tensão, pois ninguém previa o que poderia acontecer caso a frota soviética, que ia para Cuba, entrasse em confronto com a frota norte-americana, que bloqueava o acesso ao país. Porém, a fim de evitar o conflito nuclear, as duas potências entraram em acordo. Os soviéticos retiraram os mísseis e os norte-americanos retiraram os mísseis que haviam instalados na Turquia em direção à União Soviética, assim como asseguraram não mais intervir na ilha cubana. O governo de Fidel Castro obteve várias conquistas no plano social ao longo da segunda metade do século XX. Erradicou o analfabetismo, o desemprego, a miséria, a prostituição, as drogas, a violência e alcançou grandes progressos na área médica. Desculpa. Fidel permaneceu no governo de Cuba até 2006, quando por problemas de saúde foi substituído por seu irmão Rui Castro. Bom, a nossa aula sobre as duas revoluções terminaram, tá? Eu aconselho vocês a fazerem a leitura novamente desse capítulo, desses trechos, e também do quadro de mais informações na página 178, onde nós temos alguns detalhes sobre outro guerrilheiro que atuou junto com Fidel Castro, que é o Che Guevara, que no ano passado, inclusive, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho na disciplina de Sociologia. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os desdobramentos da Guerra Fria e os conflitos no Vietnã, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição via chat do Schools ou no Binóculos. Espero que vocês estejam bem e tenham gostado da aula. Tchau, tchau, até mais.